Olá, como vão vocês? Chegamos aqui na última parte, estamos falando então sobre o que é ação comprometida e eu dei lá os 6 passos, né, que esses objetivos precisam ter. O primeiro deles é sobre esses objetivos estar claramente baseado nos valores das pessoas, da pessoa, tem que ser específico e mensurável, tem que ser prático, tem que estar enquadrado no objetivo, tem que estar enquadrado na atividade, tem que ser ativo, né? Não aquele que, eu queria ser mais, eu queria ser menos, quanto mais, quanto menos, né? Quanto mais, aliás, né? Quando eu falo assim, eu queria me envolver menos em confusões. Então, assim, a pessoa morta faz melhor do que isso, ela se envolve menos em confusão. Qual vai ser os critérios, né? O que você vai fazer para se meter menos em confusão? E que menos é esse, né? O que você vai fazer de atividade para chegar a estar próximo dos seus valores? Eles têm que ser comprometidos de forma pública e eles têm que estar vinculados a evidências de uma análise funcional do comportamento dessas pessoas. E eu falei que a gente ia começar esse vídeo, que é o nosso último vídeo. Já estou com saudade. Eu falei que ia começar falando sobre integrar todas essas 6 qualidades nos objetivos e nos planos de ação. Aí o autor ele fala assim, né, os autores, que essas 6 qualidades são relevantes para todo o caso da arte. Aí ele fala assim, supõe então que um cliente valoriza ser íntimo e solidário em amizades. Para alguém com esse valor, mas nenhum amigo, vamos pensar em um objetivo a longo prazo, né? Desenvolver um relacionamento com 2 pessoas, por exemplo. Porque, por exemplo, ele quer ter uma atividade, ser solidário. Então, assim, a longo prazo, porque é difícil você conquistar a confiança de uma pessoa. Né? Para você ser íntimo dessa pessoa, você tem que ser confiável, tem que confiar nessa pessoa. Várias ações e etapas seriam parte desse objetivo de longo prazo, né? Vou colocar ali coisas dentro desse dia onde eu quero chegar, que vai me fazer estar mais próxima de onde eu quero chegar. Várias ações e etapas seriam parte desse objetivo de longo prazo. Por exemplo, o cliente poderia se juntar a um grupo de esporte, dar alguns passos menores poderiam ser encontrar informações sobre grupos disponíveis e entrar em contato com ele. Algumas habilidades menores e mais precisas podem ser necessárias. Por exemplo, um cliente isolado pode precisar praticar como fazer uma ligação ou como interagir com outros jogadores de forma a fazer amizades. É importante você ter em mente que ações comprometidas não se tratam apenas de alcançar objetivos, elas se tratam de maneira mais precisa de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Essa parte que os autores falam isso eu achei sensacional, porque a gente tem que lembrar sempre que a terapia ACT, ela fala mais sobre os valores e não a finalidade. Ela fala mais de você estar próximo dos seus valores durante a busca do seu objetivo. E ela fala sobre o processo em si, o processo que é a aceitação, que é a desfusão cognitiva, todo aquele processo que está no hexágono, todo ele faz parte de você estar próximo dos seus valores e fazer coisas, se comportar de maneira que o seu comportamento te deixe próximo dos seus valores, te leve para o seu objetivo, mas te deixe próximo dos seus valores. Entenda que é o processo. Os 6 processos terapêuticos centrais da arte, né, que é aquele hexágono, ele fala da atenção flexível ao presente, de valores, de ação comprometida, que é o que a gente está falando agora, da tomada de perspectiva flexível, eu como contexto, né, não eu como conceito, e a desfusão cognitiva e a aceitação. Esses 6 processos terapêuticos vão ajudar a gente, vão dar um suporte para a gente, ajudar nosso cliente a conseguir estar próximo dos seus valores e atingir objetivos que ele tenha colocado ali de vida para ele. Então ele complementa dizendo que os objetivos servem como placa de sinalização que ajudam os clientes a saber que estão indo na direção certa, se mantendo no caminho. O foco não está em atingir os objetivos, propriamente dito, né, mas na qualidade da busca por objetivos do cliente. Ele dá um exemplo aqui, né, se eles estão vivendo no presente, se eles estão usando as habilidades
da desfusão, por exemplo, se estão dispostos, se estão vendo a efetividade de cada passo, né, no momento presente. A gente até falou também sobre a vitalidade, né? Você vai se sentir com mais vitalidade, com mais vida, com mais, vai se sentir melhor conforme você vai ultrapassando cada etapa, vencendo cada etapa, à medida que você vai se aproximando dos seus objetivos. Ele dá um exemplo aqui sobre resistência, porque todos os clínicos passam por isso, em que a gente vai encontrar uma resistência na resposta do cliente a partir do momento que a gente dá uma atividade para ele fazer, enfim. Esse aqui ele está falando que por que ele vai escrever os objetivos se ele sabe que ele sempre escreve e não os cumpre. E aí o terapeuta fala assim com ele, mas se você ficar aceitando esse pensamento como verdade, o fato de você aceitar esse pensamento como verdade te leva próximo aos seus valores ou te afasta dos seus valores? Aí ele falou, me afasta. Aí o terapeuta fala, então não é sobre o pensamento, é o seu relacionamento com o pensamento. Você pode pensar que você não vai conseguir mais uma vez, porque a sua mente ela tá tentando te sabotar sempre, né? Vai de repente falar, olha, mais uma vez vai escrever, sabe que você não consegue, né? Eu já falei do meu cartão de enfrentamento e até vezes eu coloco debaixo do travesseiro, assim, sabe? Coisas que eu quero como objetivo e eu tenho que levantar muito cedo e eu não tenho, meu corpo pesa. E eu sou flexível nisso, né? Então, em algum momento, talvez eu fique mesmo com aquele cartão de enfrentamento ali debaixo do travesseiro, às vezes ele não funciona, né? Mas eu não fico me culpando durante o dia. Não consigo acordar, meu Deus, e agora? Atrasei aqui a entrega, não sei o quê. Sabe? Não é ficar se culpando, porque eu sei que minha mente ela quer isso, ela quer pesar sobre mim e falar, você é uma fracassada, você não consegue acordar às 6 da manhã todo dia. Aí ele até complementa aqui, né? E se esse valor de fazer uma diferença lhe desse um conselho, o que ele lhe diria no que diz respeito ao estabelecimento de objetivos? Aí ele diria para eu escrever, sim, os objetivos e cumprir os objetivos. Aí ele responde, né? Então, se você pudesse escolher entre os dois, qual escolheria, né? O pensamento intrusivo que já vem ali automático, cara, de novo você vai escrever, você não vai conseguir, você nunca conseguiu, né? Você é fracassado. Ou você escolher a própria voz que te deixa próximo dos seus valores. Né? Vai sempre escolher a própria voz que deixa próximo dos valores. Por quê, gente? Porque a gente não desiste. Né? Se eu tentei 1 milhão de vezes, talvez tenha sido estratégias diferentes. Vou redefinir a rota, talvez. Eu tenho meus valores e eu quero andar de acordo com meus valores. Talvez seja necessário um olhar diferente, trocar de terapeuta. Não tem problema, nós terapeutas indicamos isso. Quando a gente vê que a gente não está conseguindo ajudar o nosso cliente, está ali um tempão com a gente, as coisas estão muito pesada, a gente não está conseguindo avançar mais na terapia, para ali é de extrema importância e é da ética de nós psicólogos entender que nós já fizemos o nosso papel, não conseguimos avançar, né, evoluir esse cliente, a gente mesmo faz esse repasse, a gente mesmo pode conversar com ele e dizer, acho que a nossa parceria não está evoluindo tanto assim. Já usamos todas as estratégias disponíveis, técnicas, enfim, e talvez seja o momento de você buscar algum outro psicólogo, você conversar, eu vou fazer todo um trabalho de transferência, né? Transferir esse cliente para outra pessoa. A transferência de cliente é uma estratégia também. Por que você não está conseguindo? Tentamos de tudo. Será que é algo dessa parceria que não está dando certo? Vamos tentar trocar de parceiro, vamos tentar trocar de psicólogo para ver se agora vai. Né? Então, é uma estratégia também. Ele dá um outro exemplo aqui sobre uma forma de resistência de um cliente que ele fala assim, olha, eu quero ter um trabalho sim, que seja mais recompensador, que requer mais de mim do que eu tenho agora, mas eu não sei o que fazer para chegar lá. Aí ele fala sobre essa questão do terapeuta
ajudar o cliente a aprender como dividir objetivos e valores maiores em passos mais manejáveis, porque o que ele quer é ter um emprego que tem um melhor retorno financeiro, mas também que ele vai precisar, de repente, se especializar ou trabalhar mais algumas questões dele, habilidades, enfim, soft skills, né? Mas o terapeuta vai ajudá-lo nesse processo de falar assim, tá, você quer chegar num emprego que te traga um retorno financeiro melhor, ele quer ganhar mais. Ele precisa se engajar em algumas atividades que vai aproximá-lo desse objetivo dele. E é sobre isso, aí o terapeuta fala, né? Vamos dividir isso. Você não precisa ir diretamente ao seu objetivo de conseguir um trabalho novo em um único passo, né? Você consegue pensar em alguma ação que, se completada, te colocaria um passo adiante nessa direção de conseguir um novo trabalho? Talvez algo que você tenha pensado em fazer, mas tem medo de fazer, né? Um curso, ou apresentar trabalho de palestra no trabalho dele e tentar ligar para um amigo, falar, amigo, você viu que você trabalha nessa empresa, tem vontade de trabalhar aí, quanto está mais ou menos a média de salário. Olha, tem tantas coisas, né, que pode ajudar esse terapeuta, esse cliente a conseguir dar um passo, um pequeno passo, que é ligar, mas aí eu tenho vergonha de ligar, mas aí eu não quero me expor. Mas como é que passos você consegue dar agora, que vai te deixar um pouquinho só mais próximo do seu objetivo? Nessa parte aqui, os autores falam sobre as barreiras emocionais, para a gente aprender a manter os comprometimentos apesar das barreiras emocionais. Então, assim, as barreiras emocionais são aquelas da inflexibilidade psicológica, né? Ele evita experiência, ele não está no momento presente, enfim. E aí, quando você fala para o cliente que ele vai ter que entrar em contato com o amigo, perguntar para o amigo se tem alguma vaga de emprego lá, ele vai dizer assim, olha, até pensei nisso já, mas eu não quero fazer isso não, porque eu não vou invadir a intimidade de alguém, eu não vou me expor também, dizer que eu estou procurando um emprego, vai me chamar de fracassado, vai dizer assim, ó, para você não tem, porque você não tem nem pós-graduação, faculdade, você não tem estudo, você, enfim, sabe? Ele vai criar uma história na mente dele. É isso que os clientes falam, mas ela ficou pensando isso de mim, gente, já aconteceu comigo, de uma coisa assim que não tem nada, lé com cré. Eu tava falando com o meu psicólogo, com o meu terapeuta, e ele falou assim pra mim, mas quem falou isso? Eu falei, não, ninguém falou, eu tô pensando, tenho certeza que ela pensou isso. Ele falou assim, mas por que evidência você tem que ela pensou isso? Mediante o comportamento dela, eu acredito que ela tenha pensado dessa maneira de mim, e eu acho isso um absurdo, e eu engajava, assim, na reclamação. E aí ele falou assim, você está reclamando de uma coisa que você não sabe, né? Tá na cabeça do outro, talvez esteja, talvez não esteja, em vez de estar presente na sua vida, né? E eu tomei ciência disso, eu falei, meu Deus, a maturidade, né? E o privilégio de você poder evoluir na vida, lendo e buscando uma consciência mais evoluída, buscando se informar e fazendo terapia, enfim, que é um privilégio, né, de poucos. Você pensa, né, que doideira, né? Como assim eu achei que a outra estivesse pensando aquilo de mim? Quem estava pensando aquilo de mim era eu, na verdade, né? Era algo que eram meus fantasmas ali agindo, meus pensamentos intrusivos na minha mente, falando, ela pensou aquilo de você, certeza que ela pensou. Foi eu que pensei de mim e eu projetei no outro. Mas é sobre isso, né? A gente tem que ajudar nossos clientes a entrarem em contato com esse momento presente, apesar de doer, né? E é duro eu ter que admitir que eu penso isso de mim, né? Eu prefiro jogar para o outro. Ela pensou isso de mim, sim, com certeza. Mas na verdade eu estava me autocriticando. E seria desconfortável para mim falar, eu penso isso de mim. Eu acho que isso que eu fiz tá ligado àquilo, sabe? E, e aí, assim, ele fala aqui, né, que esse cliente ele vai entrar em contato com essas barreiras emocionais. Ele não vai querer ligar. Ele vai achar que o outro
vai achar um absurdo aquela ligação, não vai compreender, vai espalhar para a família toda e você vai trabalhando conteúdo a conteúdo ali para trazer uma consciência para esse cliente, que ele entenda que será necessário ele sentir esse desconforto das experiências, que essa atitude necessária, que tá mais a ver com os valores dele, que é uma atitude necessária, que essas atitudes causam nele, né? Que os sentimentos que essas atitudes causam nele. Tá? E aí ele fala, né, quando a gente trabalha com um cliente sobre ação comprometida, o foco é ajudá-los a aprender a inclinar para a sua experiência, incluindo aquelas avaliadas negativamente, como ansiedade, tristeza, depressão, tédio, pensamentos negativos, memórias ruins, desagradáveis, né? O meu estava ligado a memórias desagradáveis. E pensamentos intrusivos também, né? Então, assim, você vai saber, né? E assim, olha, você vai ligar e você. Que hora você vai ligar? Eu vou ligar às 9 horas sexta-feira. 9 horas da manhã, sexta-feira, eu ligo para esse meu amigo. Ele decidiu que era isso que ia ajudá-lo a conseguir esse emprego melhor. Você sabe que possivelmente na quinta para sexta você não vai dormir de ansiedade. Você vai ficar ansioso, você vai ter pensamentos intrusivos. Pela manhã você vai acordar, talvez até com dor de cabeça, mais indisposto. Você vai estar, assim, só pensando do que seu amigo vai pensar de você. Você sabe que é isso que pode acontecer com você. Porque é algo que mexe muito contigo, é algo que mexe com o seu ego, enfim, né? Você tá. Como é que você vai fazer, então, para lidar com essas barreiras emocionais, né? Ah, ele deu exemplo, ansiedade, tristeza, depressão, enfim. Então, é você incluir essas experiências avaliadas positivamente como felicidade. E por meio desse processo de escolher e agir, os clientes tanto constroem novos padrões de perseverança na face das dificuldades, isso é lindo, né? Quanto tem a chance de construir maneiras mais amplas e flexíveis de resposta ao interagir de maneira mais ricas com experiências evitadas. Gente, isso é lindo, a gente construir, desse processo, a gente tirar uma perseverança. Hoje, assim, eu sinto muito sono, eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir meu tempo certinho ali. Eu tô trabalhando isso porque eu sou meio que inflexível com relação a isso. Eu tenho meu horário de dormir, eu não gosto que passe do meu horário, eu tenho horário de acordar. Então, assim, é tudo muito certinho, o meu relógio. E eu tô trabalhando isso, porque assim, quando acontece um imprevisto, eu já não consegui dormir na hora, eu fico muito irritada, né? Mas o fato de eu não conseguir dormir na hora, um dia ou outro, tá me deixando próximo dos meus valores, porque são coisas importantes que eu tô fazendo ali, né? Por exemplo, agora que eu tô gravando mais tarde, porque meu filho foi para casa do pai mais tarde hoje, então eu falei, já tá quase na hora de dormir, vou ter que me maquiar, vestir uma roupa para poder gravar. Meu Deus, eu tô assim pensando que eu vou dormir menos 1 ou 2 horas ali no meu relógio biológico. Mas, para me deixar próximo dos valores, mas que eu queria estar no YouTube, fazer meus vídeos, fazer meus resumos de livro, conversar com o meu público pequenininho ainda, mas é meu público. Então, assim, 16 pessoas, meu público. Mas é sobre isso, de você é, saber que barreiras vão acontecer, né? Eu tenho uma questão do meu filho, não consigo gravar sempre, é difícil eu parar aqui, eu tô fazendo um esforço, e aí eu sei que eu vou precisar ficar dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo, enquanto ele não estava, para poder aproveitar esse tempo que ele não estava, para poder aproveitar e gravar. Então, eu já pensei exatamente nisso, sabe? Da minha inflexibilidade, que eu tenho que estar certinha com o meu horário, tem que estar tudo ali programadinho. Se eu dormir meia hora menos, eu fico bem irritada, mas não é uma irritação tipo, biológica, não. É uma irritação que eu mesmo provoco em mim, porque eu falo assim, dormir meia hora menos. Tipo assim, se eu não nem perceber isso, eu fico de boa. E aí descobri que eu posso lidar com isso e que o sentimento aqui são os pensamentos da minha mente. Você vai dormir 1 hora menos, você sabe, né? Mas sabe como você vai acordar amanhã, né? Então não acorda bem quando você dorme pouco. E tá tudo bem. Talvez não seja assim. Talvez eu acorde muito bem amanhã, né? Ainda mais se eu puder ticar lá mais um vídeo que eu fiz, né? Um trabalho entregue. Ainda mais esse último, né? Que representa muito pra mim. Representa muita perseverança mesmo. Desde o primeirinho lá, do início do ano até agora. Muita perseverança. Enfatizando a flexibilidade de resposta. Ele dá um exemplo aqui
sobre uma pessoa que escolheu como um objetivo, né, os valores dele é estar, não os objetivos, os valores é estar mais próximo, fazer amizade, sair mais com os amigos, estar mais presente, e um dos objetivos que ele escolheu é estar mais presente com uma amiga que ele vai sair para jantar, mas ele tem fobia de germes, então toda hora ele fica se levantando para lavar a mão, toda hora ele fica se levantando para lavar a mão, onde ele toca, ele pensa que tá com germes, então ele tá conversando com a amiga conversando com ele tá só ligado aí nos germes. E aí, uma da proposta do terapeuta para ele é lava a mão antes da refeição e lava a mão antes de ir embora, é o suficiente. Eu não estou expondo ele ao processo dele pegar ou não germes, eu estou expondo ele ao processo dele estar flexível comportamentalmente. Então, ele vai estar ali lavando menos as mãos e tudo bem, ele vai lidar ali com a ansiedade que vai chegando, que vai ter germes, não vai ter. E essa sensação que ele está sentindo de ter ou não ter germes, de que pegou ou não pegou, vai ficar doente amanhã, essa sensação que ele vai se abrir para essa experiência, que ele vai estar disposto para esses sentimentos, para esses pensamentos. Aí ele fala, né? Portanto, a exposição está a serviço dos valores do cliente, não está a serviço de diminuir a ansiedade, por exemplo. Aqui ele dá um exemplo ótimo de um universitário ansioso que tem como objetivos e né, próximos valores dele é fazer amizades, mas ele não consegue chegar a ninguém, conversar com ninguém, falar com ninguém. E aí ele dá um exemplo aqui da metáfora dos passageiros do ônibus. Nós somos o ônibus e eu sou o ônibus e meus pensamentos são os passageiros. E os passageiros, eles ficam falando o tempo inteiro. Não, você não tem que conversar com essa pessoa, não. Olha, as pessoas geralmente não são confiáveis. Você vai fazer amizade com ele vai te abandonar como os outros amigos te abandonaram. Não vale a pena. São as pessoas, os passageiros, falando na nossa cabeça, com o pensamento, falando na nossa cabeça. E aí, só que a questão é, junto com o processo de você convidar o seu amigo do curso de inglês para jogar tênis, virão esses pensamentos. Você tem duas opções. Você vai continuar sem ter amizades, não jogar tênis com seus amigos, não fazer amizades, não estar próximo dos seus valores e também não sentir, né, escutar esses passageiros e não sentir a sensação que você sente, que é de menos-valia, enfim. Ou você vai deixar os passageiros falarem e, mesmo assim, apesar dos passageiros, eles estando lá, você vai pedir o seu amigo, conversar com o seu amigo do curso de inglês e convidá-lo a jogar tênis com você. Daí você sabe que os dois vêm junto, é um pacote. A questão é que os passageiros sempre estarão lá. Eles sempre vão estar falando na sua mente. Né? Ao passo de você pensar ou se comportar para ir até o seu amigo, eles já começam a falar. Mas eles estão sempre agindo dentro de você e te impedindo de estar próximo dos seus valores e de estar cumprindo seus objetivos. Então, além das barreiras internas, são nossos pensamentos passageiros lá do anjo, estão só na nossa cabeça, tem as barreiras externas, uma questão financeira, né, uma questão de uma falta de apoio, que é importante para essa pessoa naquele empurrãozinho, né? Tem as barreiras externas que a gente vai ter que trabalhar também com elas, nem sempre são só as barreiras internas. E por último, manejando deslizes e recaídas, fusão, habitação, dominância do futuro, passado, conceitualizado e apego ao eu conceitual, são todos processos fortemente apoiados pela cultura em geral e altamente praticados pelos clientes, resultando em sua recorrência constante. Né? A pessoa que está ali já muito incutida pela cultura, está com um padrão de comportamento muito fidelizado a ele mesmo, né? Uma rigidez cognitiva. E as pesquisas mostram, né, sobre o quanto é difícil você quebrar padrões de comportamento que já vem ali há anos, há décadas, que é muito fácil que o cliente recaia sobre esses padrões antigos. Uma maneira de abordar esses contratempos é ensinar o cliente a entender que ele é um ser humano, que essas recaídas geralmente ocorrem como uma forma de um retorno de uma antiga programação de controle, mesmo que o cliente esteja envolvido nos pensamentos dele, o terapeuta não vai se envolver, ele está de fora, ele consegue perceber isso e ele vai continuar trabalhando nos valores do cliente, tá? Porque é muito fácil a gente ter os nossos valores e fugir dos objetivos e se afastar dos nossos valores
é fácil isso acontecer, é uma recaída, a gente está recorrendo a um padrão antigo, né, de autoavaliação. Então, nosso trabalho está muito ligado nos valores do cliente para sempre norteá-lo para próximo desses valores ou em busca do objetivo. E, finalmente, os terapeutas podem trabalhar com os clientes para se prepararem para os contratempos, né, as barreiras lá, vai existir, identificando situações de alto risco e desenvolvendo planos consistentes com a arte para lidar com essas situações. Esses planos podem ser registrados em papel para que o cliente os tenha quando surgir uma situação. A maioria desses planos envolve a aplicação de técnicas ou estratégias específicas da arte que eles desenvolveram durante a terapia. E o objetivo da terapia é o fortalecimento da vida humana, e isso pode ser testado apenas no mundo do comportamento. O comportamento é o ponto principal. O cliente vai voltar, se ele sempre vai voltar para o pensamento. Eu volto para o pensamento várias vezes ao dia. E eu já estou treinada, né? Eu penso, é só um pensamento, não sou eu. Eu estou me comportando de maneira como eu me comprometi a me comportar? Se eu estou, ok. Se eu estou engajando com o meu pensamento, me fusionando com o meu pensamento, já liga um sinal de alerta. Então, como eu falei para vocês, o terapeuta tem sempre que estar à mão ali os valores do cliente. Mas não é assim para poder ficar, por exemplo, mas está de acordo com os seus valores? Isso você fez está de acordo? Não é para ficar relembrando, não. Tá? Você vai ter muita compaixão, é lógico. Mas assim, quando você perceber que os seus clientes estão muito engajados em outro comportamento, se desviando daquilo que leva ele para os valores dele, quando você perceber isso, aí é só o momento de pegar lá os valores, vamos rever, vamos dar uma olhada. Em que parte, né, que começou a dar errado? Em que momento que esse objetivo seu cada vez mais distante? Entende? Então, gente, terminamos aqui, né, com a ação comprometida. É a parte, assim, é um hexágono, né? Não tem assim começo, meio e fim, sabe? Porque a ação comprometida vai estar ligada com a aceitação, com a difusão do pensamento, com o momento de estar presente. Eu vou me comprometer. Mas a ação comprometida é a parte concreta mesmo, de que eu vou ter que lidar com os meus passageiros, eu vou ter que lidar com os meus pensamentos, eu vou ter que lidar com com as minhas experiências, com aquilo que os meus pensamentos me causam, ou que aquilo que meus comportamentos podem me levar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aventura minha faça parte de outras vidas para estudantes, psicólogos, e que eu tenha usado uma linguagem mais informal para atingir também pessoas que não conhecem, né, a linguagem da psicologia. Agradeço a todos vocês por me seguirem nessa aventura. É uma aventura individual, mas eu convidei vocês a essa aventura a partir do momento que eu comecei a postar esses vídeos. O próximo vídeo que eu vou colocar aqui, eu não gravei, eu vou falar como foi que o mágico entrou na minha vida. Vou falar um pouco sobre um tripé que me ajudou muito a passar por momentos de puerpério, momentos de gravidez solo, gestação solo, uma separação durante a minha gestação e maternidade solo. Então, eu falo que foi um tripé, né? Deus em primeiro lugar, lógico, desse tripé. O segundo foi a terapia, sim, sem dúvida. E o terceiro foi o mindfulness. Então, assim, eu tomei a chave da autorresponsabilidade na minha mão. Eu achava que eu não tinha capacidade para me desenvolver. Já estava me formando em psicologia, inclusive, mas eu achava assim que ia ser muito mais difícil do que eu imaginei. Eu criava histórias na minha mente, né? Não sou uma pessoa ansiosa, não sou uma pessoa com ansiedade generalizada, não sou uma pessoa ansiosa, mas você vê, todos nós temos pensamentos que nos jogam para baixo, pensamentos que falam que a gente não vai conseguir, porque a gente tem vergonha, porque a gente não quer estar disposto a passar porque a gente não tá, a gente está evitando experiências desconfortáveis na gente. A gente sabe que
o advento da internet, com o advento da internet, tem tanto assim, seja feliz, só gratidão, não reclama de nada, olha a sua vida, olha não sei o quê. E aí a gente vai se confundindo, né? Se fusionando e se confundindo com tudo isso. Mas, gente, não existe uma verdade absoluta e não existe, e não existe um conceito absoluto. Lembra sobre o eu como contexto, onde a gente tem que entender que depende do contexto, né? Depende do. Eu não preciso ser uma Gabriela, né? Eu posso ser maleável, eu posso ser flexível diante das situações. E eu dei o exemplo do meu sono, né? Eu tenho um sono muito regrado, muito certinho. E quando alguma coisa fora que eu não consigo dormir o tempo certo, eu já fico irritada. Mas eu fico mais irritada porque eu sei que eu não vou conseguir dormir o tempo certo do que do dia seguinte que de repente eu acordei e acho que eu acordei mal porque eu não dormi o tempo certo. Eu já fico irritada achando que no dia seguinte eu vou acordar mal. Então é uma inflexibilidade, uma rigidez. Eu trabalhando isso, né? Não existe mais isso. Hoje cedo eu postei algo sobre um post que eu li, né? E eu completei, porque eu achei assim, não é por aí, né? Então a gente vai fazendo isso, pode ser que amanhã mude de ideia, tá tudo bem. Então acho que assim, não como palhaço por fazer palhaçadas. É, pergunte-se por que você está indo ao circo, né, no mesmo circo. E aí eu coloquei embaixo assim, e também não se culpe por isso, porque é muito fácil de falar assim para uma pessoa, olha, a responsabilidade da mudança é sua, a chave da mudança está na sua mão, a gente sabe que mas vai adiantar falar isso para o outro, a gente sabe que a gente vive num mundo sem meritocracia também. Eu entendo, eu sei quais são as barreiras que estão impedindo essa pessoa a não continuar nesse circo, né? Que chave é essa? Né? Não tá, de repente está melhor naquele circo do que fora do circo. No circo tem proteção, aqui fora não tem. Que visão que ela está tendo do mundo que ela continua naquele circo? Então é muito fácil a gente pegar, julgar, falar palavras de efeitos, frases de efeito, sem saber de uma realidade que se passa naquela pessoa, de um passado que aquela pessoa teve que hoje virou um fantasma na vida dela. Uma colega minha, há muito tempo atrás, a mãe era psicóloga, nos uns 20 anos, ela falava assim, são os seus fantasmas, aqueles existenciais, né? São os seus fantasmas. Os fantasmas são nossos pensamentos, né? Que estão buscando coisas lá de trás para tentar nos proteger de algo desconfortável. Mas a arte diz, né? É o desconforto que vale a pena, porque você vai escolher qual desconforto você quer ter. Desconforto. Você quer fazer amigos, sabe que o processo de fazer amizades é desconfortável, mas sabe que o processo de continuar sem amigos também é desconfortável. Então, os dois são desconfortáveis. Quer fazer amigo, porque está sem amigo é desconfortável, senão ele não estaria na terapia. E para fazer amigo também é desconfortável. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Até o próximo vídeo.